Colocar Deus em primeiro lugar quando estamos sofrendo não é apenas uma decisão religiosa, é um ato de sobrevivência espiritual. Quando Davi estava fugindo do rei Saul, perseguido injustamente, com medo de perder a vida, ele escreveu no Salmo capítulo 5, versículo 3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e ficarei esperando. Mesmo no desespero, Davi sabia que a primeira conversa do dia precisava ser com Deus. Não com os seus problemas, não com as suas preocupações, mas com aquele que tem o poder de transformar toda a situação. Quando acordas e a primeira coisa que fazes é clamar ao Senhor, estás a declarar que Ele é maior do que qualquer circunstância que te aflige. Estás a reconhecer que sem Ele nada podes fazer, mas com Ele tudo é possível. O sofrimento tem uma forma cruel de consumir os nossos pensamentos, de roubar a nossa paz, de fazer-nos sentir sozinhos. Mas quando priorizas a presença de Deus logo ao amanhecer, Ele entra na tua dor e começa a operar de maneira sobrenatural. A paz que Ele dá não depende das circunstâncias mudarem, depende da sua presença permanecer contigo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz de Deus é diferente, é profunda, é real mesmo quando tudo ao redor está em caos. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda consolação, nós vimos até Ti nesta manhã com os nossos corações feridos, com as nossas almas cansadas, com o peso do sofrimento que temos carregado. Senhor, Tu conheces cada lágrima que derramamos, cada noite de insônia, cada momento em que a dor parecia insuportável. Hoje decidimos colocar-Te em primeiro lugar, acima da nossa dor, acima das nossas circunstâncias, acima de tudo. Reconhecemos que sem Ti não podemos enfrentar este dia. Precisamos da Tua presença como o ar que respiramos. Pai, pedimos que neste momento a Tua paz sobrenatural desça sobre cada pessoa que está orando. Aquela paz que ultrapassa todo entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, há tantos entre nós que acordaram hoje sem esperança, sem forças, sem saber como vão conseguir continuar. Toca neles agora mesmo, que sintam o Teu abraço consolador, que experimentem a Tua presença real. Tu prometeste que estás perto dos que têm o coração quebrantado e que salvas os de espírito abatido. Cumpre essa promessa em nós hoje, Pai. Senhor Jesus, Tu conheces o sofrimento intimamente. Foste homem de dores, experimentado no sofrimento. Na cruz levaste não apenas os nossos pecados, mas também as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas. Por isso, podemos vir até Ti com confiança, sabendo que Tu compreendes perfeitamente o que estamos passando. Ninguém entende a nossa dor como Tu entendes. Pedimos que nesta manhã Tu sejas o nosso consolador, o nosso refúgio, a nossa paz. Que cada pessoa que está sofrendo sinta a Tua mão sobre ela agora mesmo. Toca as feridas que ninguém vê, aquelas que estão escondidas no fundo da alma. Cura as memórias dolorosas que nos assombram. Liberta-nos dos traumas do passado que ainda nos aprisionam no presente. Senhor, a quem esteja sofrendo por causa de perdas irreparáveis, pessoas que perderam entes queridos e não conseguem encontrar consolo. Pai, envolve-os no Teu amor. Que sintam que os seus amados estão seguros nos Teus braços. Que a saudade se transforme em gratidão pelas memórias vividas. Dá-lhes a certeza da vida eterna, a esperança do reencontro. Senhor, há tantos entre nós que sofrem por causa de problemas financeiros, dívidas que crescem, contas que não conseguem pagar, necessidades básicas não supridas. A ansiedade pela provisão rouba a paz e o sono. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê.
Tu alimentaste multidões no deserto. Tu multiplicaste pães e peixes. Tu fazes chover maná do céu. Nada é impossível para ti. Abre portas de provisão sobrenatural. Envia oportunidades de trabalho, aumentos de renda, soluções criativas para as dívidas. Ensina-nos a administrar bem o que temos, a confiar na tua provisão diária. Que não sejamos consumidos pela ansiedade do amanhã, mas que aprendamos a viver um dia de cada vez, confiando que tu supres cada necessidade no tempo certo. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos, que tudo o que fizermos prospere. Abre portas que ninguém pode fechar. Dá-nos favor diante das pessoas certas. Multiplica os nossos recursos de forma sobrenatural. Que experimentemos a tua fidelidade na área financeira e possamos testemunhar dos teus milagres de provisão. Pai amado, clamamos por aqueles que sofrem nas suas relações familiares, casamentos em crise, filhos rebeldes, pais ausentes, conflitos que parecem não ter solução. A família deveria ser lugar de refúgio, mas para muitos tem sido fonte de dor profunda. Senhor, tu és o restaurador de famílias. Tu podes reunir o que está disperso, curar o que está quebrado, reconciliar o que está separado. Pedimos que entres em cada lar representado nesta oração. Onde há falta de amor, derrama o teu amor. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há orgulho, traz humildade. Onde há incompreensão, traz diálogo e empatia. Senhor, restaura os casamentos que estão à beira do fim. Acende novamente a chama do amor que se apagou. Ajuda os cônjuges a se lembrarem porque se uniram, a valorizarem o que têm, a lutarem pelo que construíram juntos. Dá sabedoria para lidarem com as diferenças, paciência para suportarem as imperfeições um do outro, compromisso para não desistirem nos momentos difíceis. Que cada casal redescubra a alegria de caminhar junto, de ser equipa, de honrar o pacto feito diante de ti. Senhor, pedimos especialmente pelos pais que sofrem por causa dos filhos. Aqueles que veem os seus filhos tomando caminhos errados, envolvendo-se com más companhias, distanciando-se da fé, destruindo as próprias vidas. A dor de um pai que vê um filho sofrer é indescritível. Pai, tu também és pai e sabes o que é amar um filho incondicionalmente. Pedimos que toques o coração de cada filho rebelde, de cada jovem perdido, de cada criança que precisa de direção. Envia anjos para guardá-los, para protegê-los das armadilhas do inimigo. Coloca pessoas certas no caminho deles, pessoas que sejam instrumentos de bênção e orientação. Quebra as cadeias de vícios, de maus hábitos, de más influências. Traz convicção de pecado, arrependimento genuíno, desejo de mudança. Senhor, dá aos pais sabedoria para educarem, paciência para não desistirem, fé para continuarem orando e acreditando na transformação. Que vejam os seus filhos voltarem para o caminho certo, servindo a ti, vivendo vidas abundantes e abençoadas. Restaura as relações entre pais e filhos. Cura as feridas causadas por palavras duras, por ausências, por erros cometidos de ambos os lados. Pai, também oramos por aqueles que sofrem solidão, pessoas que se sentem sozinhas mesmo rodeadas de gente, que não têm com quem compartilhar as suas dores, que carregam os seus fardos em silêncio. A solidão é um sofrimento silencioso, mas devastador. Senhor, tu prometeste que nunca nos deixarias, nem nos desampararíamos. Que cada pessoa solitária sinta a tua presença real hoje. Que saibam que não estão sozinhas, que tu estás sempre ao lado delas. Envia pessoas verdadeiras para as suas vidas, amigos genuínos, uma comunidade de fé acolhedora. Quebra as barreiras que impedem as conexões humanas. Cura as feridas do passado que fazem com que as pessoas se isolem por medo de serem magoadas novamente. Dá coragem para se abrirem, para confiarem,
para construírem relacionamentos saudáveis. Senhor, usa a tua igreja para ser família, para aqueles que não têm família. Que os irmãos em Cristo sejam verdadeiramente irmãos, que se importem uns com os outros, que ninguém fique desamparado ou esquecido. Cria comunidades de amor genuíno, onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Senhor Jesus, pedimos por aqueles que sofrem por causa de injustiças, pessoas que foram traídas, caluniadas, prejudicadas por outros. Aqueles que perderam muito por causa da desonestidade alheia. A dor da injustiça é terrível, porque fere não apenas materialmente, mas principalmente na alma. Pai, Tu és o Deus da justiça. Tu vês tudo, conheces toda a verdade, e no tempo certo fazes justiça. Pedimos que confortes aqueles que foram injustiçados, que não se deixem consumir pela amargura, pelo desejo de vingança, pelo ódio. Ajuda-os a entregarem a causa nas tuas mãos, confiando que tu és o justo juiz. Senhor, intervém nas situações de injustiça, traz a verdade à luz. Restaura o que foi roubado, multiplica o que foi perdido. Que aqueles que agiram com injustiça sejam confrontados e levados ao arrependimento. Mas, acima de tudo, guarda o coração dos que foram feridos, que não se tornem amargos, que não percam a capacidade de confiar, que não desistam de fazer o bem. Dá-lhes a graça de perdoarem, não porque o que foi feito foi certo, mas porque o perdão liberta quem perdoa. Que experimentem a tua justiça restauradora. Pai amado, clamamos por aqueles que sofrem perdas materiais, pessoas que perderam o emprego, o negócio, a casa, as economias de uma vida, perdas que representam anos de trabalho duro, de sacrifício, de sonhos. Senhor, Tu és o Deus que restaura. Tu devolves os anos que os gafanhotos comeram. Nada do que se perde por amor a Ti ou nas circunstâncias da vida está perdido para sempre. Tu tens o poder de restituir em dobro, de abrir novas portas, de criar oportunidades onde não existiam. Pedimos que confortes aqueles que enfrentam perdas materiais, que não se desesperem, que não percam a fé, que não se deixem abater. Dá-lhes a certeza de que as coisas materiais são passageiras, mas Tu és eterno. Que encontrem a sua segurança não no que possuem, mas em quem Tu és. Senhor, abre caminhos novos, portas inesperadas, oportunidades surpreendentes. Multiplica os recursos, restaura o que foi perdido, dá sabedoria para reconstruírem. Que vejam que contigo é possível recomeçar, que nunca é tarde para um novo início, que os melhores dias ainda estão por vir. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem com vícios e dependências, pessoas presas ao álcool, às drogas, aos jogos, à pornografia, a tantas coisas que destroem vidas e famílias. O vício é uma prisão terrível que rouba a liberdade, a dignidade, o futuro. Pai, Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos prisioneiros. Quebra agora mesmo as cadeias do vício. Pelo poder do nome de Jesus, declaramos liberdade sobre cada pessoa escravizada. Senhor, sabemos que a libertação é um processo. Dá força para resistir às tentações dia após dia. Envia ajuda através de tratamentos adequados, de grupos de apoio, de pessoas que entendem a luta. Cura as feridas emocionais que estão na raiz dos vícios. Muitas vezes, as pessoas se viciam tentando escapar de dores profundas. Toca essas dores, sara essas feridas, preenche os vazios que elas tentam preencher com substâncias ou comportamentos destrutivos. Restaura a autoestima, devolve a dignidade, renova a esperança de uma vida livre e plena. Que cada pessoa viciada encontre em Ti a satisfação verdadeira que procura nos lugares errados. Pai, oramos por aqueles que sofrem perseguição por causa da fé. Irmãos que são discriminados, ameaçados, até mortos por amarem a Jesus.
Em muitos lugares do mundo, ser cristão significa arriscar a vida. Senhor, fortalece os nossos irmãos perseguidos. Dá-lhes coragem sobre-humana para permanecerem fiéis mesmo diante da morte. Que sintam a tua presença de forma tão real que o medo seja vencido. Protege-os sobrenaturalmente. Envia anjos para guardá-los. Confunde os planos dos perseguidores. Abre portas de escape quando necessário. Senhor, também pedimos por aqueles que enfrentam perseguição mais sutil. Discriminação no trabalho, exclusão social, zombaria da família. Dá-lhes sabedoria para responderem com graça, firmeza para não negarem a fé, amor pelos que os perseguem. Que sejam luz em meio às trevas, que o testemunho deles seja tão poderoso que até os perseguidores sejam tocados e convertidos. Senhor, lembra-nos que ser perseguido por causa de Ti é uma honra. Que tenhamos a coragem dos mártires, a fé dos apóstolos, a convicção dos profetas. Que nada nos separe do Teu amor. Senhor Jesus, pedimos por aqueles que sofrem com a ausência de paz interior. Pessoas que vivem em constante inquietação, que não conseguem descansar, que estão sempre ansiosas e agitadas. A falta de paz interior é um tormento diário. Pai, Tu disseste que nos deixas a Tua paz, que não a dás como o mundo dá. A paz que Tu ofereces não depende de circunstâncias externas, ela vem de dentro, da certeza da Tua presença, da confiança na Tua soberania. Derrama essa paz agora mesmo sobre cada coração inquieto. Acalma as tempestades interiores, silencia os pensamentos perturbadores, traz serenidade onde há agitação. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti. Vivemos numa sociedade que valoriza a agitação constante, a produtividade sem fim, o estar sempre ocupado. Mas Tu nos chamas para o descanso. Ajuda-nos a parar, a respirar, a simplesmente estar na Tua presença sem fazer nada. Que aprendamos que o nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos em Ti. Liberta-nos da ansiedade que nos paralisa. Dá-nos a paz, que nos capacita a enfrentar cada dia com confiança e tranquilidade. Pai amado, oramos por aqueles que sofrem com memórias traumáticas do passado, abusos sofridos, violências experimentadas, situações terríveis que marcaram profundamente a alma. As feridas do passado continuam sangrando no presente, impedindo que vivam plenamente. Senhor, Tu és o Deus que cura as feridas mais profundas. Toca agora mesmo essas memórias dolorosas. Não para apagá-las, mas para tirar delas o poder de continuar machucando. Cura as emoções feridas, restaura a capacidade de confiar, devolve a alegria de viver. Senhor, quebra as cadeias do passado que aprisionam tantas pessoas. Liberta-os para viverem o presente com plenitude e olharem para o futuro com esperança. Ajuda-os a perdoarem aqueles que os feriram, não porque merecem perdão, mas porque o perdão liberta quem foi ferido. Dá-lhes a graça de entregarem a Ti a justiça, de não carregarem mais o peso da amargura. Senhor, usa até as experiências mais dolorosas para o bem. Que aqueles que sofreram possam confortar outros que sofrem. Que os seus testemunhos de cura sejam fonte de esperança para muitos. Transforma as cinzas em beleza, o luto em alegria. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem com problemas de autoestima. Pessoas que não se valorizam, que se sentem inferiores, que carregam vergonha e culpa. Muitos foram feridos por palavras destrutivas desde a infância, por rejeições, por comparações. Pai, Tu nos criaste à Tua imagem e semelhança. Cada um de nós é precioso aos Teus olhos, tem valor infinito, foi comprado por alto preço. Ajuda cada pessoa a se ver como Tu a vês, que entendam que são obras-primas criadas por Ti, que têm propósito e destino gloriosos. Quebra as mentiras que o inimigo plantou nas mentes.
Mentiras de que não são bons o suficiente, de que não merecem amor, de que são um erro. Senhor, substitui essas mentiras pela tua verdade. Que cada pessoa descubra a sua identidade em ti, que saibam que são filhos e filhas do Rei, que são amados incondicionalmente, que têm dons e talentos únicos. Liberta-os da necessidade de aprovação humana. Que busquem apenas a tua aprovação. Dá-lhes confiança verdadeira, aquela que vem de saberem quem são em ti. Que vivam com a cabeça erguida, sabendo que são valiosos e amados. Pai, clamamos por aqueles que sofrem com a falta de direção na vida. Pessoas que se sentem perdidas, que não sabem qual caminho tomar, que enfrentam decisões importantes sem clareza. A falta de direção gera ansiedade e medo de errar. Senhor, tu prometeste que se alguém tem falta de sabedoria, peça a ti que dás generosamente a todos. Derrama sabedoria sobre cada pessoa que precisa de direção. Ilumina os caminhos, abre as portas certas, fecha as portas erradas. Fala claramente através da tua palavra, através do teu espírito, através de circunstâncias. Senhor, dá discernimento para reconhecerem a tua voz, que não sejam enganados por vozes que não vêm de ti. Guia os seus passos, ordena os seus caminhos, dirige as suas decisões. Pai, dá paz nas escolhas que precisam fazer. Que tenham a certeza de que quando buscam em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, tu cuidas de tudo o mais. Que confiem que mesmo quando erram, tu és capaz de redirecionar e usar até os erros para o bem. Acompanha-os em cada passo da jornada, que nunca se sintam sozinhos ou desamparados. Senhor Jesus, pedimos por aqueles que sofrem com o peso da culpa. Pessoas que cometeram erros graves, que feriram outros, que carregam o peso das consequências das suas escolhas erradas. A culpa é um fardo pesado que rouba a paz e a alegria. Pai, tu enviaste Jesus para nos libertar da culpa. Na cruz, ele levou não apenas os nossos pecados, mas também a nossa culpa. Quando nos arrependemos verdadeiramente e confessamos, tu és fiel e justo para perdoar e purificar. Ajuda cada pessoa que carrega culpa a receber o teu perdão. Que entendam que se tu perdoaste, elas também podem se perdoar. Quebra o ciclo de autopunição, de autoflagelação, de viver no passado. Senhor, dá-lhes a graça de aceitarem o perdão e seguirem em frente. Onde for possível fazer reparação, dá sabedoria e coragem. Onde não for possível, ajuda-os a confiarem que tu és o Deus da restauração. Que aprendam com os erros, mas não fiquem presos neles. Dá-lhes um novo começo, uma página em branco, uma oportunidade de viverem de forma diferente. Que o passado seja aprendizado, não prisão. Pai amado, oramos por aqueles que sofrem com problemas de relacionamento. Amizades quebradas, traições, decepções com pessoas em quem confiavam. As feridas relacionais são profundas porque somos seres criados para conexão. Senhor, cura os corações feridos por relacionamentos rompidos. Onde houver possibilidade de reconciliação, abre caminhos. Onde não houver, dá graça para soltar, para perdoar, para seguir em frente. Senhor, ensina-nos a escolher melhor as nossas companhias. Dá discernimento para identificar pessoas tóxicas, sabedoria para estabelecer limites saudáveis, coragem para nos afastarmos de relacionamentos destrutivos, mas também ajuda-nos a sermos amigos verdadeiros, leais, confiáveis, que sejamos pessoas que agregam, que edificam, que abençoam. Senhor, envia amigos verdadeiros para aqueles que precisam. Pessoas que sejam apoio nos momentos difíceis, que celebrem nas vitórias, que estejam presentes na dor. Cria comunidades de amor genuíno, onde todos se sintam seguros para serem autênticos. Restaura a capacidade de confiar naqueles que foram traídos. Que não percam a fé nas pessoas por causa de algumas experiências negativas. Senhor,
Pedimos por aqueles que sofrem com a sensação de que as suas orações não são ouvidas. Pessoas que têm orado insistentemente por algo e parece que o céu está fechado. A sensação de que Deus não escuta é uma das mais dolorosas para um filho teu. Pai, ajuda-nos a entender que tu sempre ouves. Mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a resposta é diferente do que esperávamos, tu estás atento a cada oração. Ensina-nos a confiar no teu tempo, que é sempre perfeito. Que não desistamos de orar, que não percamos a fé. Senhor, há orações que fizeste questão de demorar a responder, porque estavas preparando algo muito melhor do que pedimos. Dá-nos paciência para esperar, fé para continuar crendo, esperança para não desanimar. Que aprendamos que a oração não é apenas sobre obter respostas, é sobre relacionamento contigo. Muitas vezes mudas mais a nós do que as circunstâncias. Transforma os nossos desejos, alinha a nossa vontade com a tua. Ensina-nos a orar segundo o teu coração. Pai, que cada pessoa que está desanimada com a oração renove hoje a sua vida de oração. Que volte a buscar a tua face com fervor, com fé, com esperança renovada. Pai Celestial, nós te pedimos que derrames o teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está nesta oração. Que a tua presença seja tão real que não haja dúvida de que tu estás aqui. Enche cada coração vazio com o teu amor, cada mente perturbada com a tua paz, cada alma cansada com a tua força. Senhor, faz o que só tu podes fazer. Opera milagres que desafiam a lógica humana, que ultrapassam as possibilidades naturais. Tu és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível a ti. Pedimos milagres de cura, de provisão, de restauração, de libertação. Que cada pessoa experimente o teu poder transformador hoje. Senhor, remove todos os obstáculos que impedem as bênçãos de chegarem até nós. Quebra as barreiras espirituais, desfaz as obras do inimigo, anula os planos malignos. Declara vitória sobre cada vida representada aqui. Que este seja um dia marcado pela tua intervenção poderosa. Pai, dá-nos fé para crermos no impossível, coragem para darmos passos de obediência, perseverança para não desistirmos até vermos a manifestação das tuas promessas. Senhor, pedimos que abençoes o dia de cada pessoa que está orando, desde o momento em que saírem das suas casas até voltarem, que a tua mão esteja sobre elas. Guarda os seus passos, dirige os seus caminhos, protege-as de todo mal. Que encontrem favor onde quer que vão. Que as portas se abram diante delas, que as pessoas sejam gentis, que as oportunidades surjam. Senhor, que este seja um dia produtivo, abençoado, cheio da tua presença. Abençoa o trabalho das suas mãos. Que tudo o que fizerem prospere. Dá criatividade, eficiência, excelência em tudo. Que sejam luz onde quer que estejam, que o testemunho delas aponte para ti. Senhor, guarda as suas famílias enquanto cada um cumpre as suas responsabilidades. Protege os filhos na escola, os cônjuges no trabalho, os pais em casa, que haja harmonia nos lares, paz nas relações, amor em cada interação. Pai, que ao final do dia cada pessoa possa olhar para trás e reconhecer a tua bondade, contar as tuas bênçãos, agradecer pela tua fidelidade. Pai amado, oramos especificamente por aqueles que hoje enfrentarão situações difíceis, reuniões complicadas, conversas difíceis, decisões importantes. Dá-lhes sabedoria sobre-humana, palavras certas, discernimento espiritual. Que sintam a tua presença de forma especial nesses momentos. Vai adiante deles, preparando o caminho. Toca o coração das pessoas com quem vão interagir. Que tudo coopere para o bem. Senhor, para aqueles que hoje vão a consultas médicas, vai com eles. Dá sabedoria aos médicos, clareza nos diagnósticos, eficácia nos tratamentos. Que recebam boas notícias,
que vejam melhoras, que tenham esperança renovada. Para aqueles que hoje vão a entrevistas de emprego, dá-lhes confiança e clareza. Que se apresentem bem, que causem boa impressão, que sejam escolhidos se for da tua vontade. Abre portas de oportunidade, cria caminhos onde não existem. Senhor, para aqueles que hoje têm compromissos importantes, vai com eles. Que tudo corra bem, que os objetivos sejam alcançados, que voltem para casa com gratidão no coração. Senhor Jesus, pedimos que cures as emoções feridas. Há tantas pessoas carregando dores emocionais profundas, mágoas antigas, rejeições dolorosas, palavras que feriram, ações que marcaram. Senhor, Tu levas sobre Ti as nossas dores, toca agora cada ferida emocional, traz cura onde há dor, restauração onde há quebra, paz onde há tormenta. Liberta as pessoas das prisões emocionais, do medo que paralisa, da ansiedade que sufoca, da tristeza que deprime. Senhor, enche os vazios emocionais com o Teu amor. Que cada pessoa experimente o amor incondicional que Tu tens por ela. Um amor que não depende de desempenho, que não muda com as circunstâncias, que é eterno e inabalável. Pai, cura também as feridas causadas pela igreja, pessoas que foram magoadas por líderes, decepcionadas por irmãos, feridas em comunidades que deveriam ser lugar de acolhimento. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que a Tua igreja falhou em representar o Teu amor. Restaura a confiança dessas pessoas. Mostra-lhes que Tu és maior do que as falhas humanas. Leva-as a comunidades saudáveis onde possam ser restauradas. Pai, oramos pela proteção de cada pessoa e das suas famílias. Coloca um cerco de proteção ao redor de cada lar. Que nenhum mal se aproxime, que nenhuma arma forjada prospere. Envia os Teus anjos para montarem guarda. Protege das doenças, dos acidentes, da violência, de todo o perigo físico. Senhor, protege também espiritualmente. Livra-nos do mal, do maligno, de todas as suas obras. Quebra toda maldição, anula todo feitiço, desfaz toda obra de trevas. Que o sangue de Jesus seja cobertura sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada casa. Declara proteção divina sobre as crianças. Guarda-as de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo. Que cresçam saudáveis, felizes, servindo a Ti. Protege os jovens das tentações desta geração, das drogas, da imoralidade, da violência, de tudo que destrói. Que sejam firmes na fé, que resistam às pressões, que escolham o caminho certo. Senhor, protege também os idosos, cuida deles com carinho especial, que tenham saúde, dignidade, conforto, que sejam honrados e valorizados. Senhor, pedimos que abençoes as nossas mentes. Liberta-nos de pensamentos negativos, de padrões mentais destrutivos, de fortalezas do inimigo. Renova a nossa mente pela Tua palavra, que pensemos no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Senhor, ajuda-nos a ter domínio próprio sobre os nossos pensamentos, que levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, que não sejamos controlados por pensamentos de medo, de ansiedade, de dúvida. Pai, enche a nossa mente com a Tua palavra, que meditemos nela dia e noite, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que transforme a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de viver. Senhor, dá-nos clareza mental, afasta a confusão, a névoa mental, a dificuldade de concentração, que tenhamos mentes alertas, criativas, produtivas, que possamos tomar decisões sábias, ter ideias brilhantes, resolver problemas eficientemente. Protege a nossa mente de toda influência negativa. Pai amado, oramos por aqueles que estão em processo de cura, seja física, emocional ou espiritual.
Sabemos que a cura é um processo que leva tempo. Dá-lhes paciência para atravessarem este processo. Que não desanimem nos dias difíceis, que celebrem cada pequena vitória, que mantenham a esperança até a cura completa. Senhor, envia as pessoas certas para ajudarem neste processo. Médicos competentes, terapeutas sábios, amigos que apoiam, família que sustenta. Que cada pessoa envolvida no processo de cura seja instrumento teu. Pai, dá força para enfrentarem os tratamentos, coragem para fazerem as mudanças necessárias, disciplina para seguirem as orientações. Que vejam progresso constante, melhoras significativas, resultados encorajadores. Senhor, cura não apenas os sintomas, mas as causas. Vai à raiz dos problemas. Trata não apenas o que se vê, mas o que está oculto. Que a cura seja completa, profunda, duradoura. Que cada pessoa curada possa testemunhar do teu poder, glorificar o teu nome, encorajar outros que estão lutando. Senhor Jesus, pedimos que abençoes os nossos relacionamentos. Ensina-nos a amar como tu amas, com paciência, com bondade, sem inveja, sem orgulho. Que os nossos relacionamentos reflitam o teu amor. Senhor, abençoe especialmente os casamentos. Que os cônjuges se amem profundamente, se respeitem mutuamente, se apoiem incondicionalmente. Que sejam parceiros verdadeiros, amigos íntimos, amantes apaixonados. Protege os casamentos das investidas do inimigo. Que nenhuma tentação seja forte o suficiente para quebrar a aliança. Que a fidelidade seja marca registrada de cada união. Senhor, abençoa as relações entre pais e filhos. Que haja amor, respeito, comunicação saudável. Que os pais sejam sábios na educação, pacientes na correção, amorosos na orientação. Que os filhos sejam obedientes, respeitosos, gratos. Pai, abençoa também as amizades. Que tenhamos amigos verdadeiros, que sejam irmãos em qualquer tempo. Pessoas em quem possamos confiar, com quem possamos contar, que nos façam crescer. Que sejamos também esse tipo de amigo para outros. Pai, oramos por aqueles que estão desempregados. Que esta não seja uma fase de desespero, mas de preparação. Usa este tempo para equipá-los, para ensiná-los, para prepará-los para algo maior. Senhor, abre portas de emprego, cria oportunidades onde não existem, que encontrem trabalho digno, bem remunerado, que traga satisfação. Dá-lhes favor nos processos seletivos, que sejam notados, escolhidos, valorizados. Enquanto esperam, sustenta as suas famílias, provê o necessário para cada dia, multiplica os poucos recursos que têm, faz milagres de provisão, como fizeste com a viúva de Sarepta. Senhor, também pedimos por aqueles que têm emprego, mas estão insatisfeitos. Ou muda as circunstâncias, ou muda os seus corações. Dá-lhes contentamento enquanto esperam pelo tempo certo de mudança. Que sejam excelentes onde estão, que glorifiquem o teu nome através do trabalho bem feito. Pai, abençoa os empreendedores, aqueles que têm os seus próprios negócios. Dá-lhes sabedoria para administrarem bem, criatividade para inovarem, perseverança para não desistirem. Que os seus negócios prosperem e sejam bênção para muitos. Senhor, pedimos que derrames sabedoria sobre cada pessoa. Não apenas conhecimento intelectual, mas sabedoria que vem do alto. Aquela que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Que tenhamos sabedoria para vivermos bem, para tomarmos decisões acertadas, para conduzirmos as nossas vidas de forma que te agrade. Senhor, dá sabedoria especial para aqueles que estão em posições de liderança, que liderem com integridade, com justiça, com amor, que sejam servos antes de serem líderes, que usem a autoridade para abençoar, não para oprimir. Pai, dá sabedoria aos pais na educação dos filhos. Cada filho é único e requer abordagem diferente.
Dá discernimento para saberem quando ser firmes e quando ser flexíveis, quando falar e quando ouvir, quando segurar e quando soltar. Senhor, dá sabedoria financeira. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias, a não gastarmos mais do que ganhamos, a pouparmos para o futuro, a investirmos com sabedoria, a darmos com generosidade. Que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo vem de Ti. Pai amado, oramos por aqueles que perderam a alegria de viver, pessoas que apenas existem, mas não vivem, que passam os dias no automático, sem entusiasmo, sem propósito, sem esperança. Senhor, restaura a alegria, que voltem a sorrir, a sonhar, a se encantar com as pequenas coisas. Mostra-lhes que a vida é um presente precioso, que cada dia é uma nova oportunidade. Senhor, ajuda-nos a viver com intensidade, com gratidão, com propósito. Que aproveitemos cada momento, que valorizemos cada relacionamento, que façamos diferença onde estivermos. Que não deixemos a rotina matar os nossos sonhos, que não permitamos que as decepções roubem a nossa esperança. Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, que Ele produza em nós o seu fruto, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que a nossa vida seja reflexo da Tua presença em nós, que as pessoas vejam Jesus através de nós. Senhor, usa-nos para abençoar outros, que sejamos instrumentos Teus para levar consolo, esperança, alegria a quem precisa. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a perdoar. Há tantas pessoas presas em cadeias de mágoa, de ressentimento, de amargura. O perdão é difícil, especialmente quando a ferida é profunda. Mas Tu nos ordenas perdoar assim como fomos perdoados. Dá-nos a graça de perdoarmos, não porque os que nos feriram merecem, mas porque nós precisamos ser livres. Senhor, ajuda-nos a entender que perdoar não é esquecer, não é fingir que não aconteceu, não é permitir que aconteça novamente. Perdoar é soltar, é entregar a Ti a justiça, é escolher não viver mais como vítima. Pai, cura as feridas que as ofensas causaram. Que o perdão seja o bálsamo que traz cura. Que possamos olhar para aqueles que nos feriram sem sentir dor, sem desejo de vingança, apenas com compaixão. Senhor, ajuda-nos também a pedir perdão quando erramos. Dá-nos humildade para reconhecermos as nossas falhas, coragem para assumirmos os nossos erros, disposição para fazermos reparação quando possível. Que sejamos rápidos em pedir perdão e em perdoar. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Pai, oramos por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas, ataques do inimigo, opressões, tentações fortes. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Reveste cada pessoa com a armadura completa de Deus. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que estejam totalmente protegidos e equipados para a batalha. Senhor, quebramos todo o poder do inimigo sobre as vidas que estão orando. Pelo poder do sangue de Jesus, anulamos toda a obra de feitiçaria, de macumba, de maldição. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que toda língua que se levantar contra eles em juízo será condenada. Senhor, liberta os cativos, abre as prisões, quebra as cadeias, que cada pessoa experimente a liberdade que só Tu podes dar. Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, que Ele nos capacite, nos guie, nos console, nos ensine. Que sejamos cheios do Seu poder para vivermos vidas vitoriosas. Senhor, pedimos que abençoes a nossa saúde mental.
Vivemos em tempos difíceis, onde as doenças mentais têm aumentado assustadoramente. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar e tantos outros. Pai, Tu não nos criaste para vivermos atormentados mentalmente. Traz cura, equilíbrio, saúde mental. Senhor, ajuda-nos a buscar ajuda quando necessário. Quebra o estigma em torno das doenças mentais. Que entendamos que procurar um psicólogo ou psiquiatra não é falta de fé, é cuidado com a saúde. Que possamos encontrar profissionais competentes e compassivos. Pai, usa os tratamentos, as terapias, os medicamentos quando necessários. Mas, acima de tudo, sê Tu o nosso maior terapeuta. Cura as raízes dos problemas mentais. Muitas vezes estão ligados a traumas, a feridas emocionais, a padrões de pensamento distorcidos. Senhor, renova a nossa mente. Transforma a nossa forma de pensar. Que tenhamos pensamentos saudáveis, equilibrados, alinhados com a Tua verdade. Liberta-nos de toda a opressão mental. Que tenhamos mentes livres, saudáveis, produtivas. Pai amado, oramos especialmente pelas crianças. Elas são o futuro, são preciosas aos Teus olhos. Protege cada criança representada nesta oração. Guarda-as de todo mal, de todo perigo, de toda influência negativa. Que cresçam saudáveis, felizes, servindo a Ti. Senhor, pedimos especialmente pelas crianças que sofrem. Aquelas que passam fome, que são abusadas, que vivem em lares violentos, que não têm acesso à educação. Senhor, intervém na vida delas. Envia pessoas para resgatá-las, para protegê-las, para lhes dar oportunidades. Pai, abençoa as escolas, que sejam ambientes seguros, onde as crianças possam aprender e se desenvolver. Protege-as de bullying, de violência, de drogas. Que os professores sejam dedicados, pacientes, inspiradores. Senhor, abençoa os pais. Dá-lhes sabedoria para educarem os filhos no caminho certo. Que sejam exemplos de amor, de integridade, de fé. Que construam memórias preciosas com os seus filhos. Pai, levanta esta geração de crianças para grandes coisas, que sejam líderes íntegros, profissionais excelentes, pessoas de caráter, que transformem o mundo para melhor. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a ter esperança, não uma esperança vaga, mas uma esperança firme e inabalável, baseada não nas circunstâncias, mas em quem Tu és. Tu és o Deus das impossibilidades. O que é impossível aos homens é possível a Ti. Nada é difícil demais para Ti. Nenhuma situação está além da Tua capacidade de transformar. Senhor, reaviva a esperança nos corações desesperançados, que voltem a crer que dias melhores virão, que a dor não durará para sempre, que Tu tens um plano bom. Ajuda-nos a lembrar das Tuas promessas. Tu prometeste que trabalhas todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Tu prometeste nunca nos deixar, nem nos desamparar. Tu prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, que estas promessas sejam âncora para as nossas almas, que nos segurem firmes quando as tempestades vierem. Senhor, dá-nos olhos para vermos além das circunstâncias presentes, que possamos enxergar o futuro glorioso que preparaste para nós. Que vivamos na certeza de que o melhor ainda está por vir, seja nesta vida ou na eternidade contigo. Pai, oramos por aqueles que estão em situações de emergência neste momento, pessoas hospitalizadas, em cirurgias, em acidentes. Senhor, intervém sobrenaturalmente, que a Tua mão poderosa opere milagres. Guia as mãos dos médicos, dá sabedoria nas decisões, traz cura rápida e completa. Senhor, consola as famílias que estão angustiadas, dá-lhes paz que excede todo entendimento. Que sintam a Tua presença de forma palpável. Fortalece a fé deles, que não se desesperem, mas confiem em Ti. Pai, pedimos também por aqueles que estão em situações de perigo.
Pessoas em zonas de guerra, em áreas de desastre natural, em situações de violência. Protege-as sobrenaturalmente, envia anjos para guardá-las, abre caminhos de escape, livra-as de todo mal. Senhor, estende a tua mão poderosa e salva. Mostra o teu poder, que todos vejam que tu és Deus, que nada é impossível para ti. Que os testemunhos de livramento glorifiquem o teu nome e fortaleçam a fé de muitos. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver um dia de cada vez. Muitas vezes nos angustiamos com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam. Tu nos ensinas a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem a sua própria dificuldade. Ajuda-nos a focarmos no hoje, a vivermos o presente com plenitude. Senhor, dá-nos a graça suficiente para hoje. Tu prometeste que a tua graça é suficiente, que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Confiamos que hoje haverá graça suficiente para enfrentarmos o que vier. Amanhã terá a sua própria graça. Pai, ensina-nos a aproveitar cada dia, a agradecer pelas pequenas bênçãos, a valorizar os momentos simples, a viver com propósito. Que não deixemos os dias passarem sem significado. Que cada dia seja vivido para a tua glória. Senhor, no final deste dia, que possamos nos deitar em paz, sabendo que fizemos o melhor que pudemos, que te buscamos em primeiro lugar, que vivemos segundo a tua vontade, que tenhamos um sono tranquilo e acordemos amanhã renovados e prontos para mais um dia contigo. Pai amado, à medida que esta oração se aproxima do fim, queremos declarar a nossa confiança total em ti. Confiamos que tu ouviste cada palavra, que te importas com cada situação apresentada, que vais agir no teu tempo perfeito. Sabemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Confiamos na tua sabedoria, na tua bondade, no teu amor. Senhor, entregamos nas tuas mãos cada pessoa que orou conosco. Cada necessidade, cada dor, cada sonho, cada esperança, faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Que cada pessoa saia desta oração transformada, com mais paz, mais esperança, mais fé. Que sintam que não estão sozinhas, que tu estás com elas, que vais conduzi-las através de qualquer situação. Pai, que este seja apenas o começo de uma vida de intimidade contigo, que cada manhã seja marcada por momentos de oração, de busca da tua face, de colocar-te em primeiro lugar. Pois quando te buscamos em primeiro lugar, tudo o mais se encaixa no seu devido lugar. Confiamos em ti, Senhor. Em ti esperamos. Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Senhor Jesus, continuamos a clamar pela tua intervenção poderosa nas vidas que estão representadas nesta oração. Pedimos que faças o impossível, que surpreendas com a tua bondade, que demonstres o teu poder de formas que glorifiquem o teu nome. Que cada pessoa veja a tua mão agindo, reconheça a tua fidelidade, testemunhe dos teus milagres. Pai, rompe com situações que parecem estagnadas há anos. Movimenta o que parece imóvel. Transforma o que parece impossível de mudar. Tu és o Deus que faz o mar se abrir, que derruba muralhas com um grito, que ressuscita mortos. Nada é difícil demais para ti. Pedimos milagres criativos, soluções sobrenaturais, respostas que só tu podes dar. Que cada pessoa experimente o teu poder de forma pessoal e inegável. Senhor, fortalece a fé. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há incredulidade, traz confiança. Que possamos crer como crianças, com fé simples e pura. Ajuda a nossa incredulidade, aumenta a nossa fé, que possamos mover montanhas através da oração e da fé. Pai,
Oramos por avivamento espiritual, que haja um despertar em cada coração, que aqueles que se afastaram voltem, que os mornos se tornem fervorosos, que os desanimados sejam renovados. Derrama o teu Espírito Santo de forma poderosa, que haja convicção de pecado, arrependimento genuíno, transformação radical. Senhor, usa cada pessoa que orou hoje como instrumento de avivamento, que sejam testemunhas vivas do teu poder, que contem o que tu fizeste, que compartilhem os milagres, que inspirem outros a buscarem-te. Que sejam luz em meio às trevas, sal que dá sabor, cidade construída sobre o monte que não pode se esconder. Pai, aviva a tua igreja, que deixe de ser apenas uma instituição religiosa e volte a ser um organismo vivo, pulsante, transformador. Que os crentes sejam verdadeiros discípulos, não apenas frequentadores de cultos, que haja unidade, amor genuíno, compromisso com a missão. Senhor, prepara-nos para a tua vinda, que vivamos em santidade, em vigilância, em prontidão, que quando voltares nos encontres fiéis, trabalhando na tua obra, vivendo segundo a tua vontade. Senhor, pedimos que abençoes os nossos lares, que cada casa seja um santuário onde a tua presença habita, que haja paz nas paredes, amor nas relações, alegria no ambiente. Consagra cada lar a ti. Que sejam lugares de refúgio, de restauração, de comunhão. Senhor, protege os nossos lares de toda influência maligna. Que nenhum objeto, nenhuma prática, nenhuma mídia traga contaminação espiritual. Purifica os nossos lares. Que tudo que entre seja filtrado pela tua palavra. Que apenas o que te agrada tenha lugar nas nossas casas. Pai, que os nossos lares sejam testemunho para os vizinhos. Que vejam a diferença que tu fazes. Que sejam atraídos pela paz, pelo amor, pela alegria que há nas nossas casas. Usa os nossos lares para alcançar outros. Senhor, abençoa também aqueles que não têm lar. Os sem-teto, os refugiados, aqueles que vivem em situação precária. Provê habitação digna, usa pessoas generosas para abençoarem, que ninguém durma sem ter onde repousar a cabeça. Dá-nos coração compassivo para ajudarmos os necessitados. Pai amado, oramos pelos nossos sonhos e projetos, aqueles que tu colocaste no nosso coração. Senhor, confirma os sonhos que vêm de ti e remove os que não vêm. Dá-nos discernimento para distinguirmos entre os nossos desejos e a tua vontade. Ajuda-nos a perseguirmos apenas o que tu aprovaste. Senhor, capacita-nos para realizarmos os sonhos que tu plantaste em nós. Abre portas, provê recursos, conecta-nos com as pessoas certas. Dá-nos sabedoria para planejarmos, disciplina para executarmos, perseverança para não desistirmos. Que vejamos os nossos sonhos se realizarem para a tua glória. Pai, usa os nossos talentos e dons. Tu nos equipaste com habilidades únicas. Ajuda-nos a desenvolvê-las, a usá-las para te servir, a abençoar outros através delas. Que não enterremos os nossos talentos, mas que os multipliquemos. Senhor, que a nossa vida tenha propósito eterno, que não vivamos apenas para nós mesmos, mas para fazer diferença no mundo, que deixemos um legado de fé, de amor, de serviço. Que quando partirmos deste mundo, o mundo seja melhor porque passamos por aqui. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a amar como tu amas. O teu amor é incondicional, sacrificial, transformador. Ensina-nos a amar assim, a amar não apenas aqueles que nos amam, mas também os que nos odeiam. A amar não apenas os que são fáceis de amar, mas também os difíceis. Senhor, dá-nos coração compassivo. Que vejamos as pessoas como tu as vês. Que enxerguemos além das aparências, além dos comportamentos, direto ao coração. Que sejamos misericordiosos, como tu és misericordioso. Pai, usa-nos como instrumentos do teu amor.
Que sejamos mãos que abraçam, ouvidos que escutam, ombros que acolhem, palavras que confortam. Que onde houver dor, levemos consolo. Onde houver tristeza, levemos alegria. Onde houver desespero, levemos esperança. Senhor, que o nosso amor não seja apenas de palavra, mas de ação e de verdade. Que pratiquemos o amor concreto, que ajudemos os necessitados, que visitemos os doentes, que consolemos os enlutados, que acolhamos os rejeitados. Que sejamos Jesus com pele para aqueles que cruzam o nosso caminho. Pai, oramos pelas autoridades do nosso país, pelos governantes, legisladores, juízes. Senhor, Tu estabeleces autoridades. Pedimos que uses aqueles que estão em posições de poder para promoverem justiça, paz, prosperidade. Dá-lhes sabedoria para governarem bem, integridade para não se corromperem, coragem para tomarem decisões certas, mesmo quando impopulares. Senhor, pedimos especialmente sabedoria nas decisões que afetam a população. Nas políticas de saúde, educação, segurança, economia. Que haja decisões sábias que beneficiem o povo, especialmente os mais vulneráveis. Pai, levanta líderes segundo o Teu coração, homens e mulheres íntegros, tementes a Ti, comprometidos com o bem comum. Que haja uma transformação na política do nosso país, que a corrupção seja erradicada, que a justiça prevaleça, que o bem triunfe sobre o mal. Senhor, protege a nossa nação, guarda-nos de guerras, de desastres, de crises que devastem. Abençoa a nossa terra com prosperidade, com paz, com justiça. Que sejamos uma nação que Te honra, que vive segundo os Teus princípios, que é luz para outras nações. Pai amado, oramos pelos missionários, aqueles que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes. Senhor, protege-os, sustenta-os, usa-os poderosamente, que vejam frutos abundantes do seu trabalho, que povos sejam alcançados, vidas transformadas, igrejas plantadas. Senhor, provê para as necessidades dos missionários. Levanta pessoas que os apoiem financeiramente, que orem por eles, que os encorajem, que não lhes falte nada do necessário para cumprirem a missão. Pai, chama mais obreiros para a seara. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Levanta homens e mulheres dispostos a irem, a deixarem o conforto, a sacrificarem-se pelo Evangelho. Que haja uma nova geração de missionários radicais, comprometidos, eficazes. Senhor, abençoa também aqueles que servem aqui mesmo, que entendam que não é necessário ir para longe para ser missionário. Cada lugar é campo missionário. Que sejamos missionários onde estivermos, no trabalho, na escola, na vizinhança, que levemos o Evangelho através das palavras e principalmente através da vida. Que o nosso testemunho seja eloquente. Senhor Jesus, pedimos que cures a nossa terra. O planeta que Tu criaste está sofrendo poluição, desmatamento, extinção de espécies, mudanças climáticas. Senhor, perdoa-nos por não cuidarmos bem da criação que nos confiaste. Ajuda-nos a sermos mordomos responsáveis. Que cuidemos do meio ambiente, que preservemos os recursos naturais, que respeitemos todas as formas de vida. Pai, levanta pessoas comprometidas com a preservação ambiental. Cientistas que encontrem soluções, políticos que criem leis eficazes, empresários que adotem práticas sustentáveis, que haja uma consciência global sobre a importância de cuidarmos do planeta. Senhor, restaura o que foi destruído. Que florestas sejam replantadas, rios despoluídos, espécies preservadas, que as gerações futuras possam desfrutar da beleza da criação. Pai, que aprendamos a viver de forma mais simples, consumindo menos, desperdiçando menos, valorizando mais. Que entendamos que não precisamos ter tudo, que menos pode ser mais. Que sejamos gratos pelo que temos e generosos em compartilhar. Que a ganância não destrua o que Tu criaste com tanto amor.
Pai, oramos pelas crianças órfãs e abandonadas, aquelas que não têm família, que vivem em instituições que anseiam por amor e pertencimento. Senhor, consola cada criança que se sente sozinha, que sintam o teu amor de pai. Tu prometeste ser pai dos órfãos. Cumpre essa promessa na vida de cada criança desamparada. Senhor, levanta famílias dispostas a adotarem, que entendam que a adoção é um ato de amor que transforma vidas. Dá-lhes coragem para darem esse passo de fé. Abençoa cada família adotiva. Dá-lhes sabedoria para lidarem com os desafios, amor incondicional para acolherem, paciência para construírem vínculos. Pai, cura as feridas das crianças adotadas. Muitas carregam traumas de abandono, de rejeição, de maus tratos. Toca essas feridas profundas, que se sintam amadas, seguras, valorizadas. Que a adoção seja realmente um novo começo, uma nova vida, uma nova história. Senhor, usa as igrejas para cuidarem dos órfãos. Que haja programas de acolhimento, de apoio, de apadrinhamento. Que nenhuma criança se sinta esquecida ou desamparada. Que todos tenham oportunidade de crescer em ambiente amoroso e seguro. Senhor, pedimos pelos idosos. Aqueles que viveram longos anos, que acumularam sabedoria e experiência. Pai, que sejam honrados e valorizados, que não sejam vistos como fardo, mas como bênção. Que as suas histórias sejam ouvidas, que os seus conselhos sejam valorizados, que a sua presença seja apreciada. Senhor, cuida especialmente dos idosos que estão sozinhos. Aqueles que perderam o cônjuge, que não têm família por perto, que se sentem isolados. Envia pessoas para visitá-los, para lhes fazer companhia, para alegrarem os seus dias. Que não terminem a vida em solidão. Pai, dá saúde aos idosos, que tenham qualidade de vida, que possam desfrutar dos últimos anos com dignidade e conforto. Alivia as dores, fortalece os corpos frágeis, preserva a lucidez mental. Senhor, prepara os idosos para a eternidade. Que tenham paz sobre a vida vivida, que estejam em paz contigo, que aguardem com esperança o encontro face a face. Que partam desta vida com a certeza da vida eterna, sem medo, apenas com expectativa de finalmente te verem. Conforta as famílias que perdem os seus idosos. Que a saudade seja amenizada pelas boas memórias. Pai amado, oramos pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham cuidando de doentes. Senhor, abençoa cada um deles, dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem eficazmente, compaixão para cuidarem amorosamente. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Senhor, protege os profissionais de saúde. Eles lidam diariamente com doenças, com sofrimento, com morte. Guarda-os de contaminações, de esgotamento, de traumas emocionais. Renova as forças deles dia após dia. Dá-lhes descanso adequado, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Pai, usa os profissionais de saúde para serem testemunhas tuas. Que levem não apenas cura física, mas também esperança espiritual. Que sejam luz nos ambientes hospitalares. Que o amor deles reflita o teu amor. Senhor, abençoa também os pesquisadores, aqueles que buscam curas para doenças, que desenvolvem novos tratamentos, que trabalham para melhorar a saúde humana. Dá-lhes sabedoria, criatividade, perseverança. Que haja avanços significativos na medicina. Que doenças hoje incuráveis encontrem cura. Que o sofrimento humano seja minimizado através do conhecimento científico. Senhor Jesus, pedimos pelos professores e educadores, aqueles que moldam mentes, que influenciam gerações, que dedicam as suas vidas a ensinar. Pai, abençoa cada professor, dá-lhes paixão pela educação, paciência com os alunos, criatividade nas metodologias.
Que sejam inspiradores, que despertem nos alunos o amor pelo conhecimento, que formem não apenas profissionais, mas cidadãos íntegros. Senhor, valoriza os professores. Em muitos lugares eles são desvalorizados, mal pagos, desrespeitados. Muda essa realidade. Que sejam reconhecidos e recompensados adequadamente, que tenham condições dignas de trabalho, recursos necessários para ensinarem bem. Pai, protege os professores das agressões, do estresse, do esgotamento. Dá-lhes força para enfrentarem os desafios diários. Renova a motivação deles. Que não desistam mesmo diante das dificuldades. Senhor, abençoa o sistema educacional. Que haja políticas públicas eficazes, investimento adequado, qualidade de ensino, que todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade. Que a educação seja prioridade, pois através da educação transforma-se uma nação. Levanta uma geração bem educada, pensante, transformadora. Pai, oramos pelas pessoas que trabalham em profissões essenciais, mas muitas vezes esquecidas. Os coletores de lixo, os faxineiros, os seguranças, os motoristas. Senhor, abençoa cada um deles. Que tenham trabalho digno, remuneração justa, reconhecimento pelo serviço prestado. Que sejam tratados com respeito e dignidade. Senhor, protege aqueles que trabalham em condições perigosas, que não sofram acidentes, que voltem seguros para suas casas todos os dias. Dá-lhes sabedoria para tomarem precauções, atenção para evitarem riscos. Pai, provê para as necessidades de cada trabalhador. Que o salário seja suficiente para sustentar as famílias, para ter moradia digna, alimentação adequada, acesso à saúde e educação. Que ninguém trabalhe arduamente e ainda assim viva em pobreza. Senhor, que haja justiça trabalhista. Que não haja exploração, que os direitos sejam respeitados, que as condições de trabalho sejam adequadas. Levanta líderes que se importem com os trabalhadores, que criem políticas justas, que valorizem quem constrói com as próprias mãos. Abençoa cada trabalhador, que o trabalho seja fonte de realização, não apenas de sobrevivência. Senhor, pedimos pelos jovens. Esta geração que enfrenta desafios únicos, pressões sociais intensas, incertezas sobre o futuro, influências negativas por todos os lados. Pai, guarda os jovens, protege-os das drogas, da imoralidade, da violência, de tudo que destrói. Que façam escolhas sábias, que resistam às pressões, que se mantenham firmes nos princípios corretos. Senhor, dá propósito aos jovens, que descubram os seus talentos, que encontrem as suas vocações, que tenham clareza sobre o futuro, que não vivam à deriva, mas com direção. Usa-os poderosamente para transformarem o mundo. Pai, levanta jovens comprometidos contigo, que sejam radicais na fé, ousados no testemunho, apaixonados pela tua obra, que não tenham vergonha do Evangelho, que sejam luz na geração deles. Senhor, dá aos jovens mentores sábios, pessoas mais velhas que os orientem, que compartilhem experiência, que sejam exemplos. Que haja pontes entre gerações, não abismos. Que os mais velhos valorizem os jovens e os jovens honrem os mais velhos. Juntos, que construam um futuro melhor. Abençoa cada jovem com saúde, educação, oportunidades, que tenham um futuro brilhante. Pai amado, oramos pelas vítimas de violência, aquelas que sofreram agressões físicas, abuso sexual, violência doméstica. Senhor, consola cada vítima. Cura as feridas físicas e principalmente as emocionais. Restaura a dignidade roubada, devolve a capacidade de confiar, traz esperança de vida nova. Senhor, faz justiça pelas vítimas, que os agressores sejam responsabilizados, que paguem pelos crimes, que não fiquem impunes. Mas, acima de tudo, protege as vítimas de novos ataques.
livra-as das situações de violência. Abre portas de escape, envia ajuda, provê lugares seguros. Pai, levanta pessoas e instituições que apoiem as vítimas, casas de acolhimento, profissionais capacitados, leis eficazes. Que nenhuma vítima fique desamparada, que todas tenham onde buscar ajuda, proteção, recomeço. Senhor, quebra o ciclo de violência. Muitas vezes vítimas se tornam agressores. Cura as raízes da violência. Transforma os corações violentos, que haja paz onde há violência, amor onde há ódio, perdão onde há vingança. Muda a cultura da violência, que prevaleça a cultura da paz, do respeito, do amor. Senhor Jesus, pedimos pelos que estão presos, aqueles que cumprem pena em prisões. Senhor, toca o coração de cada presidiário, que haja arrependimento genuíno pelos erros cometidos. Que encontrem em Ti o perdão, a transformação, a esperança de recomeço. Senhor, usa o tempo na prisão para transformação. Que não seja apenas punição, mas oportunidade de mudança. Que haja programas de ressocialização eficazes, de educação, de capacitação profissional. Que quando saírem, estejam preparados para viver honestamente. Pai, levanta pessoas que levem o Evangelho às prisões. Que os presos conheçam o Teu amor, que experimentem o Teu perdão, que sejam transformados pelo Teu poder. Que as prisões sejam campos missionários onde vidas são resgatadas. Senhor, protege os presos da violência dentro das prisões. Que não sofram abusos, que tenham tratamento digno, que os direitos humanos sejam respeitados. Pai, conforta as famílias dos presos. Que não carreguem vergonha, que encontrem forças para continuarem, que haja esperança de restauração familiar. Senhor, quando os presos forem libertados, que a sociedade lhes dê oportunidade de recomeço, que não sejam eternamente marcados pelos erros do passado. Pai, oramos por aqueles que lutam contra vícios há anos, pessoas que tentaram parar inúmeras vezes, mas sempre recaem. Senhor, não desistas deles. Continua trabalhando, continua chamando, continua oferecendo libertação. Que desta vez seja diferente. Que haja libertação definitiva, cura completa, vitória final. Senhor, dá força para mais uma tentativa. Que não desistam de lutar, que não se conformem com o vício, que continuem buscando a libertação. Conecta-os com os recursos certos, com as pessoas certas, com os tratamentos eficazes. Pai, cura as raízes dos vícios. Muitas vezes há traumas profundos, feridas antigas, vazios imensos. Toca essas áreas, preenche os vazios com o Teu amor. Cura as feridas com a Tua graça. Que não precisem mais de substâncias ou comportamentos para escapar da dor. Senhor, restaura o que o vício destruiu. Famílias quebradas, carreiras perdidas, saúde comprometida, dignidade roubada. Tu és o Deus que restaura, reconstrói o que foi destruído. Dá uma nova chance, um novo começo, uma nova vida. Que os ex-viciados sejam testemunhas poderosas do Teu poder libertador. Que ajudem outros que lutam com os mesmos problemas. Senhor, à medida que encerramos esta oração, queremos Te agradecer. Obrigado por nos ouvires, por Te importares conosco, por estares sempre presente. Obrigado porque mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, podemos confiar no Teu coração. Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre, a Tua fidelidade alcança todas as gerações. Pai, entregamos nas Tuas mãos este dia que está começando, que seja um dia abençoado, produtivo, cheio da Tua presença. Que em tudo que fizermos, em todos os lugares que formos, em todas as pessoas que encontrarmos, Tu sejas glorificado. Senhor, vai conosco. Não nos deixes sozinhos nem por um momento. Que a Tua presença seja nossa companhia constante, o Teu amor seja nosso conforto permanente, a Tua paz seja nossa força inabalável. Confiamos em Ti, Senhor.
Cremos que tu farás muito mais do que pedimos ou imaginamos. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa nação, no mundo inteiro. Tudo isso pedimos e declaramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai Celestial, nós te agradecemos profundamente por este momento de oração que compartilhamos contigo. Obrigado por nos ouvires, por estares sempre presente, por nunca nos abandonares. A tua fidelidade é nova a cada manhã e nós podemos confiar plenamente em ti. Senhor, que este dia seja vivido com gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça infinita. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Obrigado por nos amares incondicionalmente, por cuidares de cada detalhe das nossas vidas, por teres um plano perfeito para cada um de nós, que possamos viver hoje e sempre para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precise de uma palavra de alento hoje. Nunca sabemos quem está precisando de esperança, de consolo, de saber que não está sozinho. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e de oração. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão ainda mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que Ele te guarde em todos os teus caminhos, que te proteja de todo mal, que te encha de paz, alegria e esperança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo agora e para sempre. Vai em paz, vai com Deus, vai abençoado. Até a próxima oração. Deus te abençoe grandemente.